Os seres humanos estão alterando o meio ambiente de forma tão dramática que 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção. O Pantanal de Mato Grosso do Sul sofre as consequências de um desastre ambiental. Ciudades que crecen sin control, aire sucio, los efectos del cambio climático. It is these activities which drove mankind out of the garden. In this short lecture, I will discuss the appropriation of nature in capitalism. Many people recognize that capitalism has a destructive relationship to nature. But why is this the case? Sempre que um desastre ecológico acontece, muitos debates sobre a influência do ser humano surgem sobre o assunto. Segundo boa parte da mídia e de ativistas progressistas, o capitalismo de livre mercado é apontado como a maior ameaça ambiental para a Terra, enquanto o socialismo é visto como a salvação para a natureza. Mas será que isso é verdade? O Café Libertário apresenta Estão Acabando com o Meio Ambiente. Esse vídeo é um oferecimento de Real Gold, proteja seu patrimônio com prata e ouro. Não é papel, não é virtual e nem digital, é real. Um famoso argumento ambientalista contra o capitalismo pode ser encontrado na Declaração Ecossocialista de Belém. Em sua versão disponível no portal esquerda.net, esse documento especifica a seguinte cadeia de causa e efeito. O capitalismo requer lucro, o lucro requer crescimento econômico, e crescimento econômico significa destruição ambiental. De fato, existem dois pontos de veracidade nessa crítica. Realmente, há pessoas que dizem ser absolutamente aceitável extrair petróleo sem a menor consideração com o ambiente ao redor. Essa postura é um prato cheio para a crítica ecossocialista, até porque nem o capitalismo e nem o socialismo possuem um monopólio sobre as consequências ambientais, sejam negativas ou positivas. É impossível viver no mundo sem poluir. A própria Declaração Ecossocialista de Belém faz algumas críticas voltadas àquilo que eles chamam de socialismo produtivista, que segundo eles é um socialismo voltado para a produção de bens. Note que aqui o termo produtivista caracteriza uma economia que se concentra na maximização da produção, sem levar em consideração os custos dos insumos. Entretanto, o que esses ativistas não entendem é que esses custos estão atrelados aos custos de oportunidade. O custo de oportunidade é o valor daquilo que você renuncia ao tomar uma decisão. É a relação direta entre escolha e escassez, e se aplica a qualquer situação onde há uma tomada de decisão. Inclusive, você se depara com situações assim todos os dias. Como é impossível utilizar o mesmo recurso para duas finalidades diferentes ao mesmo tempo, quando resolvemos decidir uma forma de utilizá-lo, perdemos todas as outras formas que ele poderia ter sido utilizado. Sendo assim, o custo de oportunidade precisa levar em consideração a escassez dos recursos. Por exemplo, ao utilizar toda a água da sua represa para resfriar um gerador, não será possível vender essa água para consumo, pois ela terá sido evaporada. Outro cenário de custo de oportunidade perdido é de não poder mais usufruir de recursos que foram danificados. Um exemplo é que se despejarmos lixo e outros produtos tóxicos em um lago, não poderemos mais usá-lo para pesca, pois ele ficou extremamente poluído. Dito isso, voltemos agora para a crítica ecossocialista. O que eles estão realmente criticando não é o capitalismo em si, mas o tal produtivismo. Logo, a pergunta que realmente devemos fazer é: qual desses dois sistemas, capitalismo ou socialismo, que é mais propenso a tentações produtivistas? Uma forma de iniciar essa discussão é falar sobre qual desses dois sistemas tem melhores incentivos para funcionar corretamente. Nesse aspecto, sabemos que incentivos econômicos funcionam muito melhor no capitalismo de livre mercado. Em uma sociedade genuinamente capitalista, onde há respeito à propriedade privada, não apenas as empresas poluidoras têm de pagar por eventuais danos à propriedade de terceiros, como também as externalidades são incorporadas aos preços de mercado. Por exemplo, no sistema capitalista, ao abastecer seu carro em um posto de gasolina, o preço do combustível sempre vai refletir com os custos de oportunidade da poluição, e o mercado sempre terá de se realinhar para satisfazer a nova realidade. Já em um sistema socialista, os incentivos econômicos para combater a poluição simplesmente não funcionam. Por incrível que pareça, há uma construção teórica chamada de socialismo de mercado. Sob esse sistema hipotético, os gerentes das empresas de propriedade coletiva orientariam
sua produção não segundo os reais preços de mercado, que são naturalmente definidos pela oferta e demanda, mas sim de acordo com preço sombra, que são preços estipulados pelo governo a um nível que supostamente é igual ao custo de oportunidade. Entretanto, deixar que algumas pessoas ditem preços de toda a economia não tem absolutamente nenhuma chance de funcionar. O próprio economista Ludwig von Mises já ilustrou o desastre socialista de tentar controlar preços em seu livro O Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Na União Soviética, como explicava o economista Marshall Goldman, tanto a lei quanto a ideologia socialista gostavam de prever um nível de proteção ambiental. Em um pequeno grau, essa proteção foi sustentada por multas contra poluidores. O problema, no entanto, era que os gestores das indústrias não possuíam qualquer tipo de incentivo econômico no socialismo. O sistema soviético não apenas incentivava a depredação ambiental, como também gerava desperdícios em todos os sentidos possíveis. Ele desperdiçava trabalho, capital, energia, recursos naturais, desperdiçava tudo. Por quê? Porque não havia nenhuma busca pelo lucro, e as consequências, infelizmente, foram severas. O Lago Baikal, o mais antigo, mais profundo e o até então mais limpo corpo de água doce do mundo, foi extremamente poluído. Tal catástrofe foi causada por fábricas de papel e por outras indústrias soviéticas que despejavam resíduos não tratados no lago. O vasto mar de Aral, que praticamente desapareceu, secando por conta do desvio de sua água para irrigação, deixando para trás um deserto de sal envenenado por agroquímicos. O desastre nuclear de Chernobyl em 1986, o pior acidente nuclear do mundo, causado não apenas por erros de operação, mas também por um projeto negligente, que não especificou nenhum recipiente de contenção em caso de acidente e que ainda tentou esconder do mundo o desastre nuclear. Mais um acidente nuclear no complexo de armas nucleares de Mayak, que em 1957 dispersou de 50 a 100 toneladas de resíduos altamente radioativos, contaminando um imenso território a leste dos Urais. E nem nos estenderemos aos desastrosos incêndios, aos elevados níveis de poluição do ar nas grandes cidades ou a erosão generalizada devido a práticas agrícolas desastrosas. Prosseguindo com a lógica, o segundo motivo pelo qual o socialismo tende a ser mais produtivista do que um genuíno capitalismo está relacionado às atitudes sociais que surgem quando não existem direitos de propriedade. Onde há direitos de propriedade bem definidos, sempre haverá um proprietário que impedirá degradações, sejam elas feitas por pessoas a pé ou por produtos químicos jogados no ar. Quer um exemplo? Tente jogar lixo no quintal do seu vizinho. Por menor que seja a quantidade, se ele perceber que foi você, com certeza fará algo para evitar que isso aconteça novamente. Como já mostramos no vídeo As 6 lições éticas de Jonas, quando algo é de todos, ao mesmo tempo não é de ninguém, o que torna sua degradação inevitável. Por fim, também sendo uma consequência da agressão à propriedade privada, regimes socialistas tendem naturalmente ao totalitarismo, o que acaba incluindo o controle dos meios de comunicação. Em outras palavras, sob tais regimes, os indivíduos não podem se expressar livremente. Com isso, aquele jornalismo independente, o meio de mídia alternativa, que poderiam estar denunciando agressões e divulgando suas causas ambientais, não teriam voz sem o consentimento estatal. Ou seja, qualquer ambientalista que não agradasse os políticos seria calado imediatamente, como já acontece atualmente na China, Rússia, Cuba e Venezuela. Vale enfatizar que a propriedade privada é uma condição necessária, mas não suficiente à preservação ambiental. A lamentável história ambiental da Rússia pós-soviética é um exemplo disso. Na Rússia até existe um pouco de propriedade privada, mas a economia não é de livre mercado. Essa variante mercantilista que substituiu o socialismo não é menos produtivista que o próprio socialismo. Portanto, os resultados não deixam de ser catastróficos. Você se importa e quer realmente proteger o meio ambiente? Se sim, então você precisará de um sistema de livre mercado, onde os direitos de propriedade são respeitados, os agressores e poluidores são devidamente punidos, o Estado não privilegia apadrinhados políticos e onde as pessoas possam se expressar livremente. Nenhum sistema econômico é perfeito, mas o capitalismo é, no mínimo, o sistema que proporciona os melhores estímulos para a alocação eficiente de recursos. Um sistema que está a anos-luz daquilo que sempre foi apresentado pelos regimes socialistas. Esse sim é a melhor solução para protegermos o meio ambiente e a prosperidade na Terra. Obrigado por assistir até aqui. Esse vídeo é uma adaptação de um artigo do Instituto Rothbard, com o link na descrição.
Aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Volte sempre!